Aleluia. Boa noite. Aleluia, glória a Deus. A impressora deu um pau, falando para Fernando que teve que fazer de novo no computador. Não andar. É pesado, né? Folha mais leve. Queridos, o Senhor é bom, amém? É justo, é maravilhoso. E também é o nosso Senhor. Quando cantamos aqui sobre a pessoa de Jesus, poderoso Deus eterno, me veio muito forte ao coração aquilo que Jesus fez naquele momento do Getsemane. E vamos tratar disso em um ponto da palavra hoje. Nós precisamos entender que a obra que Jesus realizou e que nos dá acesso ao Pai, ela foi uma obra sacrificial. Daquele que nós consideramos como nosso Kyrios. Podemos fechar os nossos olhos de novo, mais um pouquinho. Já foi orado aqui, Senhor, sobre mim, sobre os irmãos. Nós pedimos que Tu, com a fidelidade e certeza da Tua palavra, que é irrevogável, e que diz que é o Teu Espírito quem testifica ao nosso Espírito, que somos filhos, e também é o Teu Espírito que nos dá a revelação. Então é isso que nós pedimos aqui, Senhor. Nos revela a Tua palavra. Abre os nossos olhos. Por favor, Senhor. Se você puder abrir Lucas capítulo 6, de 46 ao 49. Sei que todos trabalhamos amanhã de manhã, mas eu quero tua atenção. Alguns já vieram do trabalho direto para cá. Eu quero dizer que privilégio nós temos de começar a semana. Na verdade é o domingo que começa a semana, mas a gente não tem muito essa compreensão, né? É a segunda-feira para nós, né? Que é o dia do trabalho, o primeiro dia. Que bom começarmos juntos, né? Nos vendo, nos abraçando, mas também recebendo da parte do Senhor. Lucas capítulo 6, 46 a 49, Jesus começa dizendo assim: por que me chamais Senhor e Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido ela bem construída. Continua. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a terra, sem alicerces. E veio contra ela, arrojou-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a sua ruína. Ruína foi grande daquela casa. Jesus concluiu essa palavra. Mas eu preciso, antes de entrar nesse texto que nós lemos, eu primeiro preciso, junto com você, fazer um breve resumo com relação àquele que nós tínhamos uma identidade profunda, que era Adão. Tudo a ver com aquilo que Iveson ministrou para nós esses dias. Mas falar de Adão, irmãos, é falar do primeiro registro de pecado nas Escrituras e na história do homem. Foi o primeiro pecado que houve consequências para o homem. Quando Adão deliberadamente pecou, desobedecendo uma palavra clara, concreta de Deus. E essa desobediência trouxe consequências para toda a humanidade. Preste atenção que isso é uma palavra, sempre é bom voltar ao início, para nós entendermos as coisas que acontecem, inclusive conosco. O primeiro homem que a palavra fala que é Adão, com ele entrou o pecado,
A palavra fala que abundou o pecado e reinou o pecado. Paulo nos diz que pela desobediência deste Adão, todos nós nos tornamos pecadores. Todos. Romanos capítulo 5, versículo 19, você que está anotando. Porque como pela desobediência de quantos homens? De um. Muitos se tornaram pecadores. Quando Adão pecou, trouxe consequências para todos nós. E todos nos tornamos pecadores. Como Paulinho brinca, cara crachá, era Adão e você. Adão, você, igualzinho. O apóstolo Paulo declara que nós estávamos dentro desses filhos da desobediência. Todos nós. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3 vai dizer isso. Que ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais outrora andávamos, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos. Ou seja, todos nós éramos identificados como filhos de quê? Da desobediência. É interessante que com a criança pequenininha, você não precisa ensinar o mal, né? Já perceberam isso? Não é? Isso sempre, como o Paulinho fala assim, algumas coisas, sempre me admira. Eu digo, rapaz, olha para aqui, Adão de novo aqui representado. O Adãozinho, né, que a gente gera. Por mais fofinho que seja, é fofinho, mas é Adão. Está ali dentro. Não brinque não que vai morder, vai cuspir, vai bater, vai, né, desobedecer. Não é assim? Você precisa ensinar o que é criança, o que é certo. Por quê? Porque nós já nascemos desobedientes. O apóstolo Paulo ainda declara que nós trouxemos a semelhança desse Adão. Ou seja, é o cara crachá que eu falei que Paulinho brinca muito. Cara crachá, igualzinho ali. Ó. 1 Coríntios 15, 48. 1 Coríntios 15, 48 diz: como foi o primeiro homem o terreno, tais também são os terrenos. Os demais homens. Igualzinho. Ele ainda afirma no 49, dizendo assim: e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, ou seja, você igualzinho. Lógico, hoje não, glória a Deus, né? Glória a Deus, aleluia. Vamos chegar lá. Mas quando nós nascemos, somos iguaizinhos a Adão. Ou seja, esse pecado da desobediência está em todo homem, toda mulher. Somos semelhantes a Adão quanto à desobediência. Preste atenção, por causa da sua desobediência, todos nos tornamos pecadores. Mas graças a Deus que hoje estamos em Cristo Jesus. Amém? Quem está em Cristo? Aleluia. Cara crachá mudou agora. Glória a Deus, aleluia, né? Amém, Paulinho? Cara crachá mudou. A Bíblia fala que Jesus é o segundo homem, o último Adão. Através dele veio a abundância da graça e o dom da justiça. Aleluia. A graça entrou por Jesus e superabundou e reinou. Assim é você hoje, com a graça superabundante de Cristo Jesus. Voltando ao texto de 1 Coríntios 15, 48, diz, na sua continuidade, como é o homem celestial falando de Jesus, tais também os celestiais. Aleluia. Glória a Deus, amém? E o 49 diz, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, também devemos trazer a imagem do que é celestial. Então, se na sua identidade tiver uma foto, é a foto de Jesus. Tem que ser igualzinho. Amém? Glória a Deus. Então, antes de Cristo, éramos cara crachá de quem? Desobediência. Hoje, em Cristo, cara crachá com obediência. Então, a característica dos homens que estão em Adão, ou Adão está neles, que reina, é a desobediência. Mas os que estão em Cristo, a característica de Cristo é a obediência. Somos semelhantes a Cristo quanto à obediência. A maior característica dos que ainda estão em Adão, como disse, é a desobediência. Mas em Cristo isso mudou. Aleluia. É a obediência. Chegou o reino até nós. E através do reino, como se batizou agora, nós vimos 2 batismos, glória a Deus, aleluia, estando em Cristo. Tudo muda. O reino chega. Se o reino chega, o rei chega. Quando conhecemos a Cristo e nos entregamos a Ele, o seu reino, ou melhor, o seu reinar é estabelecido em nossas vidas. Amém? Entendemos que
participamos dele, pertencemos a ele, somos dele e vivemos para ele. Amém? Trata-se de um reconhecimento do seu governo sobre nossas vidas. Neste sentido, a palavra traduzida nesse texto de Lucas, que Jesus começou falando, vocês me chamam Senhor, Senhor. Muitos daqui sabem, mas é importante nós sermos lembrados. Essa palavra traduzida no original, em seu sentido original do grego, ela traz uma clara noção desse governo de Jesus. Salvo engano, não sei se foi Caio ou Paulo que coordenou domingo passado, nos lembrou sobre o que significa a palavra Senhor no seu original. Eu vou nos lembrar aqui agora. É aquele a quem pertence uma pessoa ou uma coisa, sobre a qual ele tem poder de decisão. Presta atenção a isso. Ele é mestre e é senhor. É o dono, é aquele que tem um controle da pessoa, ele é o mestre, é o que manda, é a máxima autoridade. Referente ao Estado, né, como nação, como localidade, como nação, na verdade, ele é o soberano, é o príncipe, é o chefe. Era o título dos imperadores romanos. Que coisa, né? Interessante isso. Ele é um título de honra que expressa respeito e reverência com o qual os servos cumprimentavam seu Senhor. Em seu livro, Jesus Cristo é o Senhor, o Jorge Mitian nos esclarece, eu queria pedir que Douglas colocasse aqui, eu fiz questão para ser fiel. Ele diz o seguinte, eu acho que é o anterior. Isso. O oposto da palavra Kyrios, Senhor, é escravo. Assim como não pode haver esposa sem esposo, nem pai sem filho, tampouco pode haver Kyrios, Senhor, sem um escravo. Um escravo poderia apresentar-se diante do seu Kyrios para dizer-lhe que ordena meu Kyrios, meu Senhor, ao seu servo. Passa. A vida do escravo consistia em dar fiel cumprimento às palavras que saíam da boca do seu senhor. O que o senhor dizia, o escravo atendia ao pé da letra. A atitude constante do escravo era que ordena o meu Kyrios ao seu escravo. Forte isso, né? Muito forte. Você concorda que é forte? Paulo fala em Filipenses 3, de 7 a 8, que o que para mim era lucro, considerei por perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda. Filipenses 3, 7 a 8. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Cristo Jesus, meu Senhor. Vale a pena perder tudo? Pelo nosso Senhor, Kyrios Sale. Porque Ele em si representa todos os conhecimentos, todas as riquezas. Aleluia. Veja o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 22. 1 Coríntios 7, 22, o apóstolo Paulo diz: porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de... Quem é escravo de Cristo aqui? Amém? Ele é o nosso Senhor, é o nosso Kyrios. Diga, Kyrios. Aleluia. É porque Senhor a gente fala, bom dia, Senhor, tudo bem, Senhor? Se tornou uma expressão coloquial nossa no dia a dia, né? Preste atenção que eu vou virar a chave agora. Se existe Senhor, não existe não. E se existe não, não existe Senhor. Obrigado, Dani. Eu vou repetir. Até aqui, o resumo é, se existe Senhor, Kyrios, não existe a palavra não. Como o Jorge nos lembrou, tudo que Ele manda tem que ser obedecido. Simples? Simples, Antônio? Simples. Mas se existe não, não existe Senhor. Voltemos ao texto de Lucas. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Presta atenção. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante.
É semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou, abriu profunda a vala, lançou o alicerce sobre a rocha. Vem chuva, vem corrente de água, bate contra aquela casa e ela não pode ser abalada. Por quê? Porque ele cavou fundo até chegar onde? Na pedra. E ali lançou o alicerce da casa. Mas aquele que ouve e não pratica, não cava nem profundo. Ele lança o seu fundamento da casa, a fundação, sobre a areia. Aí um vento derruba. Preste atenção. No contexto que acabamos de ler, o Senhor Jesus nos adverte acerca de dois tipos de pessoas. Os que ouvem e colocam em prática aquilo que ouve, e o que ouve e não as pratica, ou não coloca em prática. Precisamos observar o seguinte, preste atenção, isso foi algo que, como Paulinho sempre nos lembra, algo novo de Deus salta aos nossos olhos, saltou aos meus olhos. Eu quero repartir isso com você. Aqui, Jesus coloca em questão, ou em xeque, aqueles que o chamam de Kyrios e não fazem o que ele manda, ou o que ele diz. É preciso reconhecer que Jesus está nos dizendo, é incoerente chamá-lo de Jesus do Senhor e não obedecer às suas palavras, ou não as praticá-las, que é a mesma coisa. Então, se eu chamo o Senhor, eu tenho que praticar, porque é o correspondente de dizer que ele é o meu Kyrios. Amém? Chegamos ao ponto principal dessa palavra, que é sobre a obediência. Você deve ter notado já. Precisamos entender que o senhorio de Cristo e o seu governo, eles estão diretamente ligados à nossa obediência a Ele. A base da nossa caminhada com o Senhor depende da nossa obediência para com as suas palavras. Ouvir suas palavras e as praticar, ou seja, obedecer, em aplicá-las em minha própria vida, realmente isso é tê-lo como um Senhor da minha vida. Ou seja, se eu digo que Ele é meu Senhor, Pedro, eu tenho que pegar as palavras que Ele fala, que Ele manda, que ordena, e aplicar na minha vida em obediência. Vamos compreender um pouquinho mais. Ouvir e praticar, obedecer, é igual a cavar e abrir vala profunda, até chegar na rocha. Daí eu lanço o meu alicerce. E essa casa está segura. Perceba aqui que é um processo em andamento. Sim? Cavar e cavar mais profundo. Até chegar aonde? Numa parte sólida. Não é isso, meu engenheiro preferido? Tem uma quedinha pelo meu engenheiro. Fiquem com inveja dos outros não, tá? Ficasse bem agora na fita, hein, Antônio? Está até gravado isso aí, tá? Tu vai cortar? Não, corte não, fica aí. O meu engenheiro aqui, né? Tu é o segundo engenheiro, então fica bem assim. Tu é 1.2, 1.B, sei lá. Quanto mais eu recebo e obedeço, mais perto estou de alicerçar a minha vida nesta área de obediência sobre a rocha. Eu vou repetir. Quanto mais eu recebo e obedeço, mais perto estou de uma base mais sólida nesta área que eu obedeço na minha vida. Eu vou cavando, até colocar a minha casa sobre a rocha. Observe que a enchente que Lucas relata vem para colocar à prova o alicerce das duas casas. Veja bem. Esses fatores externos representados pela enchente, rio, vento, eles estão aqui para provar a obediência às palavras de Jesus e não a nossa fé. O contexto aqui é obediência. Sim ou não? Ou eu estou fazendo uma leitura errada? Sua Bíblia é diferente. Jesus disse, por que vocês me chamam Senhor e não fazem o que vos manda? Aí ele conclui, aí ele continua. Eu vou dizer que um homem que ouve minhas palavras é semelhante. Jesus está falando de coisas distintas? De jeito nenhum. Aquele que ouve as palavras e as pratica é o que faz o quê? Sim ou não? Por exemplo, um pai chama um filho e diz, filho, é o seguinte, tu tem que fazer isso, isso e isso. Filho, beleza, pai. Ouvi, tranquilo.
não faz. Ele não faz o que ouviu o pai dizer, faça. Obedeceu ou desobedeceu? Muito simples, desobedeceu. Então, o que está em xeque aqui é a tua e a minha obediência, não a fé. Quanto mais obedeço as palavras do Senhor, aplicando-as em meu dia a dia, mais fundo e seguro estou cavando para lançar os fundamentos desta área que eu obedeço na minha vida. Por exemplo, o filho tem problema com os pais. Aí quando tu vai checar, o pai diz assim, ele não obedece. Eu falo, ele não obedece. Essa área na vida desse filho está sendo alicerçada sobre a rocha ou areia? Responda. Areia. Então, esta área na vida deste filho ainda é sensível. E os ventos que virão, as chuvas que cairão, vão bater nessa área dessa vida desse discípulo e vão demonstrar que ele é o quê? Desobediente. É coerente chamar a Cristo de Senhor e ser desobediente naquilo que a palavra diz, obedeça? Não. Lógico que não. Eu usarei um exemplo de uma palavra ligada aos nossos relacionamentos. Isso nos atinge diretamente. Quem nunca teve que enfrentar esse versículo aqui? Corre o risco de que todos nós. Mateus capítulo 5. 23 e 24. Existem inúmeros exemplos em Mateus 5, 6 e 7. Se eu fosse falar aqui para vocês, para a gente aqui, a gente ia passar a semana falando, sem dúvida nenhuma. Mas eu vou usar esse exemplo. Se, pois, a trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares naquele momento de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que é que Jesus manda fazer? Deixa a oferta no altar. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então volta e faz a tua oferta. Não adianta seguir em sacrificar enquanto você tem um ponto na tua vida que necessita de um ato de obediência e não sacrifício. Eu vou repetir isso para você. O que Jesus está nos dizendo é isso. Esta área de quem não está obedecendo, tu tem um problema com o teu irmão, ou teu irmão contra você, não importa. Essa via dupla, você ou ele para você, Jesus nos manda parar tudo. Enquanto você não resolver, esta área na tua vida está sendo construída sobre a areia. Você tem que ouvir e obedecer. Não adianta seguir em sacrificar algo, em ir para fazer coisas, ou até orar de madrugada. Entenda, não estou dizendo que é difícil, isso não é verdadeiro você fazer. Mas não adianta fazer isso com um problema com o teu irmão. Inclusive, quando Jesus nos ensina a orar, ele diz, se não perdoares aos outros as vossas ofensas, o vosso Pai não perdoará a vossa. E ele conclui com esse texto aqui. Na verdade, está antes. Tu tem alguma coisa? Não sacrifica. Se há um ponto na tua vida de desobediência, para o que tu tem que fazer e vai obedecer. Ponto. Porque é o Senhor que está mandando. Enquanto não obedecer, você está fundamentando essa área da tua vida sobre a areia. E olhe, certamente vai haver alguma situação, circunstância, que vai provar o seu coração nessa área. São os ventos, as chuvas e as enchentes. Não vão provar sua fé, vão provar sua obediência. Esse texto de Mateus 5, ele me faz lembrar a história de Saul. Não precisa você abrir. Em 1 Samuel 15, Saul recebe uma ordem. Ele deveria obedecer ao profeta Samuel. Samuel disse para ele assim, vai agora, fere os Amaleque, destrói totalmente tudo que ele tiver. Nada poupe desse homem maligno, estou usando minhas palavras. Mata tudo, homem, menino, criança, boi, ovelha, camelo, jumento, mata tudo. 1 Samuel 15, 3. Aí vê o que Saul faz, 1 Samuel 15, 9. Ele tinha boas ideias, né?
Saul e o povo pouparam o rei Amaleque. Pouparam Agag, o amalequita. E os melhores, a melhor ovelha, os bois, animais gordos, os cordeiros, o melhor que havia. E não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa que não prestava, né? Desprezava, eles destruíram. É dose, né? Qual foi a ordem? Mata tudo. Aí ele teve a excelente ideia de deixar as coisas mais, né? As melhores, inclusive o rei. Saul ainda justifica a sua desobediência para Saul, no versículo 15. Saul justifica para Samuel, né? Respondeu Saul: de Amaleque, presta atenção, Samuel, eu trouxe, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, né? O povo, já culpa o povo, né? Cabe esperto, o rei. Não sabia de nada, inocente. Para o sacrificar ao Senhor. Veja, presta atenção, Samuel. A ideia é outra. Presta atenção. A ordem foi uma de Deus, maravilhosa, mas eu tive uma ideia melhor. Eu guardei o que era de bom. Para o povo, né? Lógico, o povo comigo ali, junto. E eu queria sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, nós destruímos totalmente. Então vem a resposta de Samuel para Saul e para todos nós. 1 Samuel 15, 22. Porém, disse Samuel, preste atenção a essa palavra, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Que palavra dura, irmãos. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Esses carneiros e essa gordura ia ser oferecida a Deus como sacrifício. Mas essa palavra do Senhor é para nós hoje. Tem tanto prazer, Deus, em sacrifícios e holocaustos, quanto que lhe obedeçam a sua palavra. Obedecer é sempre a melhor decisão. É a melhor escolha. Mas eu preciso continuar na história de Saul, ainda mais um versículo. Pois o próximo texto está ligado a este que nós lemos, versículo 23, que diz assim: porque a rebelião é o mesmo Samuel falando para Saul de uma desobediência dele, ok? O cenário é o mesmo. Os personagens são os mesmos. A desobediência é a mesma. Aí Saul diz: porque a rebelião é como o pecado e a obstinação como idolatria, culto a ídolos no lar. Visto que rejeitaste a palavra ele também te rejeitou assim, a ti porque, para que não sejais. Gente, presta atenção. O contexto é o mesmo. Pergunto a você: onde residiu, onde estava a rebelião de Saul para Samuel falar isso? Na desobediência. Ele se rebelou contra uma palavra de Deus. Deus foi claro com ele. O contexto é o mesmo, inclusive no próprio texto que estamos lendo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Aí ele diz que essa rebelião, que está ligada à desobediência, é uma palavra clara de Deus, é como o pecado Mas a obstinação em continuar na desobediência é como o pecado de idolatria. O contexto é o mesmo aqui. Parece que Samuel está falando de coisas diferentes. Mas é ou não é o contexto? É o mesmo. Inclusive, entre os dois está, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Irmãos, Deus está querendo nos colocar no trilho da obediência. Recebe essa palavra. Amém? Para que tu não caia nesses dois problemas aqui. Como o pecado de feitiçaria e idolatria. A obstinação em se manter na desobediência é um ídolo no teu coração. Ele precisa ser denunciado. Ele precisa ser denunciado. Esse ídolo de manter-se em um caminho de desobediência
É um ídolo, precisa ser quebrado, ser lançado, denunciado, tirado do teu coração. E o Senhor vai fazer isso conosco. Amém? É possível mudar o caminho de desobediência para ter um resultado diferente desse que nós estamos vendo. Mateus capítulo 21, se você puder abrir, versículo 28 a 31. Estamos juntos, né? Amém? Então, estamos acordados, bem, glória a Deus. Aleluia. Amém. Mateus capítulo 21, 28 a 31 diz assim: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Olha que coisa interessante. Chegando no céu primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha você, tá? Ele respondeu: sim, senhor. Porém, não foi. Não? Algumas versões não quero ir, né? A minha diz assim: sim, senhor, porém ele não vai. Mais aí um pouquinho. Dirigindo-se ao segundo filho, disse-lhe a mesma coisa. Mas esse respondeu: não quero. Acho que é essa aí que você está lendo agora. Ao contrário? O teu? Bom, vamos lá. Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Até os caras responderam certo, né? Se o teu é o primeiro que diz que não ia e foi, é o primeiro. Nesse caso aqui, dessa versão, é o segundo. É possível, querido, você resistir no início e o Espírito Santo te convencer a tu mudar o caminho e tu obedeceres. Amém? Porque o que obedece é o que faz a vontade do seu Senhor. Não é aquele que diz sim. É o que diz sim, sim, eu faço. Amém? Amém, queridos? Há uma frase de Caio Falcão, ele nem está aqui hoje, que ele diz assim, numa das ministrações dele sobre obediência, ele já ministrou lá atrás sobre obediência. Ele diz assim: a relutância em obedecer é, muitas vezes, um ato racional nosso. É quando a razão e a avaliação dos fatos por nós, vistos por nós, na nossa ótica, nos parece fazer mais sentido do que a execução da ordem de Deus. Mas só parece. Eu vou repetir o que ele disse, eu achei tão interessante. A nossa relutância em obedecer, ela é muitas vezes um ato racional nosso, pensado. É quando a nossa razão e a nossa avaliação dos fatos, feitos pela nossa visão limitada e o nosso raciocínio pobre, nos parece fazer mais sentido do que a execução da ordem de Deus. Mas só nos parece. Existem decisões em obediência nossa que necessitam de um altar de entrega. Uma entrega em sacrifício. Obedecer será um sacrifício vivo para Deus. Por exemplo, perdoar aquele que me ofendeu. É fácil? É não. O pai sabe que tem o direito, pois fui a parte ofendida. E o outro tem o dever de me pagar pela ofensa. Não é assim que a gente raciocina? Sim ou não? Sim. Todos nós somos iguais, irmão. A farinha do mesmo saco. Só que a nossa cara crachá agora é outro. Esse é o raciocínio de Adão. Espera aí, me ofendeu, tem que pagar. Eu sou a parte ofendida. Não se trata de direitos e deveres, mas de uma decisão em total obediência de perder para ganhar. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino do nosso Senhor. Amém? Esse é o nosso modelo. É desse que nós descendemos hoje. O último Adão, o segundo homem, é como Jesus é referido. Porque nós temos o DNA de Cristo hoje. Temos a mente do Senhor. Eu quero dizer para você, eu vou ler um texto que muitas vezes me intrigou. Hebreus capítulo 5.
7 e 8. Eu quero um pouquinho mais da sua atenção. Áudio e vídeo, amém? Glória a Deus. Amém. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e súplicas e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelo que? Muito me intrigou e muito me intriga ainda esse texto. Pois Jesus nunca foi desobediente, mas precisou passar pelo caminho do sofrimento, da dor, para chegar a conhecer, como homem, a obediência. Você acha que Jesus não foi tentado em não perdoar? Sim ou não? Foi. Tudo ele foi tentado, diz as Escrituras. Inclusive, no ponto que mexe conosco. A injustiça. Quando os meninos eram pequenininhos, né? Hoje, logicamente, não mais. Mas eles diziam assim, pai, isso não é justo. Eu disse, isso é injusto. Eu disse, injusto é um justo morrer pelos injustos. Naquela cruz. Aí já cortava todo argumento, né? Injusto é um justo... tu quer aproveitar, né? Mas deixa eu falar uma coisa muito séria para você. Esse caminho que nós temos acesso ao Pai, que foi cortado e liberado pelo sangue de Jesus, o preço que Jesus pagou ali, em obediência, foi inigualável a qualquer um de nós aqui. Em um instante ele quase que retrocede. Quase. Mas Jesus nunca fez a sua própria vontade. Para fazer a vontade de Deus, a obedecer a Deus, presta atenção a isso, vai requerer de você sacrifício. Tem a obediência que a gente faz de olho fechado. Senhor, o quê? Meu pai é bom, eu vou obedecer. Olho fechado aqui, eu estou nem olhando aqui. Mas minha esposa é uma pessoa maravilhosa, não quer comigo. Olho fechado. Mas é sempre assim conosco? Não. Então não pense que obedecer vai exigir de você um coração totalmente liberado, pulos de alegria. Vai exigir de você sacrifício, cruz, negar você mesmo. Amém? Quanto mais fazemos isso, mais cavamos, vala profunda. Aí alicerçamos a nossa vida sobre a rocha. Amém? Então, obedecer vai exigir de você renúncia. Renúncia. Tem irmãos que você diz assim, meu irmão, eu pequei contra você, me perdoa. Você já vai dizendo assim, queridão, está perdoado, meu coração é teu. Mas tem outros que vêm e você diz assim, opa. Ou só já aconteceu comigo isso. Você faz biquinho para perdoar. Mas tem que perdoar. Tem que se reconciliar. Deixa teu sacrifício. Deixa o que você tem que fazer. E obedece ao Senhor. Mas vai ser difícil. Ele sabe que vai ser difícil. Mas olha, essa cruz aí, ele sabe que é pesada. Ele sabe. Ele sabe. João 6,38 vai nos dizer que Jesus não veio fazer a própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Sempre Jesus fez a vontade do Pai. Mas eu pergunto a você, sempre foi um mar de rosas? Eu acredito que Jesus usufruiu pouco de mar de rosas aqui. Ele está usufruindo agora. Nós vamos ler esse texto daqui a pouco. Você quer estabelecer todas as áreas da tua vida sobre a rocha? Obedeça. Obedecer é uma decisão. Diz, Eunice. Diga, Eunice.
Isso. Você está dando spoiler para o final, mas glória a Deus, aleluia. Mas é isso mesmo. Não, fique em paz. O Espírito Santo está falando com você. O que é que você precisa obedecer? No início desse ano, Deus me deu 2 palavras, através de um irmão. Disse assim, não faça isso e não faça isso. Na verdade, disse assim, não faça isso e faça isso. Irmão, sinceramente, eu não fui nem orar. A palavra foi tão clara para mim, que eu disse assim, pronto, acabou, resolvido. É para fazer e é para não fazer, está resolvido. Recebi como da parte do Senhor. E uma das coisas que eu tenho que fazer, nós estamos fazendo na minha casa, e outra que eu não estou mais fazendo, algo que Deus falou, não era pecado, né, mas Deus disse, não faça isso e faça isso. Eu disse, agora, sim, Senhor. Porque se tem Senhor, não tem? Não. Se tem não, não tem? Senhor. Mateus 26, 39, Jesus do Getsemane, prostrou-se sobre o rosto, orando, disse, Pai, se possível, o quê? Passa a bola, passa o cálice, eu não vou. Pai, se possível. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Esse é o nosso cara-crachá, é a nossa identidade. Pergunto, Jesus daqui foi para onde? Foi para o açoite. Depois foi para a cruz. Então, nem toda obediência, nem tudo, vai agradar você obedecer. Vai exigir você força. Vai exigir você determinação. Cruz, sacrifício. Eu só não posso ser sangue porque a gente não vai suar sangue. Mas a tua alma vai ficar em angústia para dizer não. Mas o Espírito vai dizer, cava, vá lá profunda, obedece. O resultado disso é que esta área, que hoje tua alma geme, amanhã ela vai estar submissa. E você vai obedecer. Mas liberado, aleluia. Aleluia. Mas eu tenho que obedecer de cara feia, o ideal é que não. Não. Porque a tua desobediência não afeta o outro. Se bem que tem consequências para o outro. Mas é você que é o resultado. É em você que é o resultado. No Éden, Adão tinha tudo para obedecer. E desobedeceu. No Getsemane, Jesus tinha tudo para desobedecer. E obedeceu. Por isso aprendemos mais no Getsemane do que no Éden. Voltamos para o Éden para entender muitas coisas. Mas vamos para o Getsemane para viver as coisas de Deus. O que Jesus nos ensina é que você pode ter tudo para desobedecer, não gostar, encarar como um desafio, mas a vitória vem com a obediência. Depois da obediência veio a cruz. Depois de Jesus dizer, Pai, faça a tua vontade, veio a cruz. Certamente vai acontecer assim com você. Mas eu quero dizer que a glória do Pai vai ser refletida em você. Porque assim foi com Jesus. Em Adão nascemos, crescemos e vivemos o caminho da desobediência. Mas em Cristo, com Cristo e em Cristo, precisamos aprender o caminho da obediência. Para finalizar, Filipenses capítulo 2. A partir do versículo 5. Esse texto está na nossa catequese. Mas como tem feito uma diferença em entender esse caminho da obediência na pessoa de Jesus e em nós. Porque quando cantamos, poderoso Deus, eterno, que há de vir. É quando a Almira leu o texto de Apocalipse, que os 24 anciãos se inclinam. O Pai no trono e à sua direita, Jesus glorificado. O caminho para essa glorificação passou pela obediência. Jesus foi glorificado porque obedeceu. Mas o caminho da obediência, ele só pode ser trilhado com a cruz, a abnegação e você negar a si mesmo. Às vezes, obedecer ao Pai, um pai que não é bom, exige de você sacrifício.
Mas a palavra diz: obedeça ao Pai. Às vezes você não mentir para perder, porque você vai perder se mentir, minta. Não, aliás, não minta. Estava confundindo aqui, os pastores já estavam se levantando. Os dois. Não minta. Certa vez o telefone tocou na empresa, eu estava trabalhando, eu ainda trabalhava, né? Hoje eu trabalho mais ainda. Glória a Deus, aleluia, obrigado, Senhor. Privilégio servir ao Senhor. E quem trabalha na vida secular também trabalha para o Senhor. Você é tempo integral para Deus, tá? Porque você é todo dele. E tudo que você faz é dele. Então não venha com essa história. Quem não trabalha, trabalha, né? Todos nós trabalhamos para o Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Tocou o telefone. Aí eu atendi. Aí minha chefe disse assim: se for para mim, diga que eu não estou. Ela estava na minha frente. Só um minutinho. Não vou dizer o nome dela, né? Tu pode sair da sala. Aí ela olhou para mim: sim, só um pouquinho. Só. Tu sai. Aí saiu. Glória a Deus que ela saiu. Olha, ela não está aqui na sala. Depois eu disse para ela: eu não minto por nada e nem ninguém. Mas quando está em xeque o teu trabalho? Quando está em xeque uma nota que você tem que tirar para ser laureado da faculdade? A láurea você perde se não filar. Se filar, você ganha. Porque você tem um concorrente que tem a mesma nota que você. Quando a obediência, obedecer, vem de encontro a um desejo nosso, vem contrário ao que eu tenho que fazer para ganhar, nós vamos compreender o caminho de Cristo. E é esse caminho que nós temos que trilhar como discípulos. Porque Ele é o nosso Senhor. Fala, Almira. O caminho dele é o estreito. Vamos ver esse caminho para finalizarmos? Filipenses 2, de 5 a 11. Está na nossa catequese. Tende em vós, em você, em mim, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, ninguém humilhou, ninguém o esvaziou. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de todos nós. Reconhecido em figura humana, assim mesmo se tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Mas, irmãos, eu vou perder se eu obedecer. Esse é o reino. Perder para ganhar. Ganhar o quê? A vida. A vida com Cristo. O sorriso do Pai. Essa é o nosso galardão. Toda vez que Jesus fala sobre galardão, que o Pai galardoa aquele que obedece, diz que ele fará isso em secreto. Eu pergunto a você, a continuidade desse texto fala que toda língua confessará, pelo que também Deus o exaltou. Exaltou a Cristo quando? Quando Cristo fez este caminho e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo, para que o nome de Jesus se dobre. Já se dobrou todo o joelho? Não, mas um dia vai se dobrar. Toda língua hoje confessa que Jesus é o Senhor? Não, mas um dia vai confessar. Nesse dia, Jesus vai receber o galardão da sua obediência. Eu não estou dizendo com isso que obedecer não tem o galardão de Deus aqui para nós, como resultado, coisas boas que vão nos acontecer. Deus é misericordioso para fazer isso. Mas eu estou dizendo para você que nem sempre. Nem sempre. Mas existem alguns que têm promessa. Obedeça ao Pai para que você tenha uma vida longa. Aleluia. Glória a Deus aos filhos. Amém? Os filhos aqui? Marido, ama a tua mulher como Cristo amou a igreja. Isso é um pedido ou uma ordem? É uma ordem. Eu duvido que uma mulher amada como Cristo não vai te amar de volta. Mas não é sempre assim.
A obediência é uma decisão de um caminho que nós possivelmente vamos perder para poder ganhar. E aquele que é discípulo tem Jesus como seu Senhor. Se Deus já te deu uma palavra, ordena essa e essa área na tua vida. Ordene. Ordene. Quando você ordena por obediência, o reino estabelecido e a ordem de Deus vem sobre tua vida em todas essas áreas. Às vezes são pais que não sabem educar os filhos no caminho do Senhor em disciplina, em ordem. Deus disse, coloca em ordem tua casa. É uma palavra de Deus. Coloca. Por quê? Porque toda vez que vem uma ordem de Deus e tu obedece, o reino de Deus é estabelecido. Aí é estabelecido. Amém? E assim nós vamos ver a glória de Deus sobre nossas vidas. E Jesus diz, aquele que ouve e obedece praticando, está cavando vala profunda, até encontrar uma rocha. E vão vir os ventos, vão provar a obediência, e a obediência vai ser aprovada. Amém? E assim Cristo nos conhece, e nós conhecemos a Cristo. Salmos 32, 8 e 9, é o último versículo que eu vou ler para você. Que nós não sejamos como esse final desse texto do Salmo. Salmo 32, 8 e 9 diz, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Mas eu quero dizer para você que Deus é um Deus de misericórdia, que nos dá a chance, a oportunidade de mudar o nosso caminho, como aquele filho que disse que não ia fazer, mas fez. O final sempre é a glória de Deus. O resultado sempre é que Deus é glorificado. E Ele vai ser glorificado na tua vida. Então é tempo de mudar, de desobediência, para entender que aqueles que são do Senhor, Quírios, que tem Ele como dono da nossa vida, e nós somos dele, dizemos sim, Senhor. Sim às tuas palavras. Então eu quero te encorajar a ler 10 capítulos que falam sobre a doutrina de Cristo, o ensinamento do Senhor. Faz tempo que nós não falamos eles aqui. Se você puder anotar, senão vamos nos lembrar. Mateus 5, 6, Romanos de 12 a 15 e Efésios 4, 5 e 6. Vou repetir, Mateus 5, 6 e 7, Romanos de 12 a 15 e Efésios 4, 5 e 6. Nesses 10 capítulos estão a maioria dos mandamentos do Senhor para as nossas vidas. Tratam de praticamente todas as áreas da nossa vida. Mas, se fora esses textos, junto no discipulado, que te conhece muito bem, né? Tem líder do grupo, o irmão que está caminhando contigo, sabe, conhece áreas da tua vida que tu ainda não estás obedecendo, eu quero dizer que deixa a tua oferta no altar. Eu não, Jesus. E obedece a palavra do Senhor. Deus tem dado uma palavra para você clara acerca de áreas da tua vida que você precisa corrigir. Corrija logo. Obedeça. Paulinho ontem nos lembrou um texto de Provérbios 28, que diz assim, o homem que repreendido várias vezes, repreendido para corrigir o seu caminho, repreendido para deixar a desobediência para a obediência, ele repreendido várias vezes, corrigido, será abatido sem que haja cura. Irmãos, em nome de Jesus, não espera ser abatido pelo Senhor. O Senhor te ama tanto que cria situações para mostrar a você o teu coração em desobediência. Não seja como Saul, obstinado na desobediência. É uma idolatria isso. Em nome de Jesus, denuncia esse ídolo no teu coração. Eu quero abrir mão disso, Senhor. Eu abro mão de mim mesmo. Por quê? Porque esse é o caminho do servo do Senhor, do discípulo de Cristo, para fazer a vontade do Pai que está nos céus. Amém? Esse foi o caminho de Jesus. Este foi o caminho de Jesus. 3 falam a mesma coisa para nós. E com isso eu concluo. 3. A palavra, o Espírito e a igreja.
há muitos aqui, ou alguns, que Deus está falando pelos três. Obedeça a voz do Senhor. Nunca eles divergem. Nunca a igreja, os irmãos vão te dar uma orientação, que a palavra do Senhor fala o contrário e o que o Espírito Santo fala ao teu coração. Sempre os três convergem, nunca divergem. Obedeça a voz do Senhor. Hoje, ouvindo a sua voz, não endureça o teu coração. Amém? Podemos nos apresentar ao Senhor. Eu não sei você, áreas da minha vida que Deus tem mostrado para correção, para obediência. Paulo fala, pela vossa obediência à palavra. Conheço homens de Deus, que viviam lutas. Lutas em áreas, onde dentro desse processo de cavar, muitas vezes eles pediam ajuda, oração, estar junto, em posição de mãos, para conseguir obedecer, porque existem áreas difíceis, áreas de lutas sobre nós. Sejam pensamentos, sejam emoções, sentimentos, sejam algumas práticas que você precise do outro para te ajudar nesse processo de cavar, para cavar fundo até encontrar a rocha. Deus quer nos levar a esse alicerce firme. Senhor, em nome de Jesus, em nome do nosso Senhor e nosso Quírios, na nossa máxima autoridade, de quem estamos de pé diante dEle, e quem um dia toda língua confessará que Ele é o Senhor, e todo joelho se dobrará. Diante de Ti, Senhor, onde os Teus olhos conhecem todo o nosso ser, nada do que diz respeito a nós te é oculto. As nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas desobediências, as nossas obstinações, tudo te está claro. Tu nos conheces por inteiro, Senhor. Mesmo nos conhecendo, estás disposto a pegar na nossa mão e nos conduzir a esse caminho de obediência. Eu não sei a situação dos meus irmãos, te apresenta ao Senhor. Deus está falando contigo, essa área, apresenta essa área ao Senhor. Se tem sido uma obstinação e tu não tem corrigido, não tem colocado tua casa em ordem, Deus está dizendo para ti, isso tem sido um ídolo na tua casa, no teu coração. Coloca a tua casa em ordem. Assim diz o Senhor. Deus já te falou. Deus já te falou mais de uma vez. Não endurece teu coração. Não seja abatido, como disse o texto de Provérbios. Deus tem te corrigido porque ama. Tem dizendo, este caminho de desobediência não tem um fim bom para você. Pai Santo, como homens, hoje homens de Deus, temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo é a mente do Filho obediente. O Filho que em tudo te obedeceu, Pai. Jesus é o nosso modelo maior. Dele somos descendência hoje, Senhor. Não mais a imagem do Adão caído, mas do Adão vivificado, aleluia. Do último Adão, segundo o homem, Cristo. Que a partir dele fomos gerados. Aleluia, aleluia. Mas, Pai, é um processo. Estamos crescendo em obediência e Tu sabes disso. Por isso nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor. Que a palavra do Teu Espírito seja audível aos nossos corações. Para que possamos prontamente obedecer, Senhor. E se há dificuldade em alguns de nós, também essa dificuldade Te é clara. Mas que possamos repartir com os irmãos para vencermos esse caminho da desobediência. Em nome de Jesus. Podemos ficar de pé? Vocês têm uma canção, Pedro? Toda vez eu erro aqui. Os nossos filhos estão lá dentro ainda, né? Então podemos... Tranquilidade aqui. Não te despeça, vamos adorar o Senhor com essa canção. Eu quero denunciar esse pensamento junto com você. Em nome de Jesus. O Senhor nos falou muito sobre sofisma através de Paulinho. Nós tivemos uma noite só para impor as mãos sobre as nossas mentes. Com imposição de mãos, nós denunciamos, rejeitamos esses pensamentos de que você vai fracassar em obedecer. Eu quero dizer que isso é do diabo.
Isso é do Adão caído. Nós estamos em Cristo, que venceu e trilhou o caminho da obediência. Então bota a mão na tua cabeça. Se você tem essa dificuldade, está vivendo esse dilema agora, como essa canção diz, que a tua graça é melhor que a vida. Na tua luz vemos a luz, Senhor. Tua palavra diz que a luz é boa, então venha sobre esses pensamentos para dissipar essas trevas. Em nome de Jesus. Sejam denunciados esses pensamentos de derrota, de fracasso, de que esse caminho da desobediência é algo que é inevitável. Está repreendido em nome de Jesus. Repreende você agora com a tua palavra, com a tua boca, em nome de Jesus. Diz: eu vou caminhar o caminho da obediência em nome do Senhor. E a glória de Deus vai encher essa área da minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós denunciamos esses pensamentos, em nome de Jesus, para que sejam dissipados, repreendidos em nome de Jesus. Quer dizer que compartilhe com o teu discipulador, com o irmão, companheiro, esses pensamentos, para que orem juntos, e tu vai usufruir o caminho da obediência, em nome de Jesus. Podemos nos abraçar, dar um cheiro, dizer: boa semana no caminho da obediência, em nome de Jesus. Aleluia.